Ok, chegamos à última aula do nosso módulo teórico, nosso primeiro módulo, onde a gente vai estar vendo características do estilo comercial, assim, da fachada comercial, volumetria comercial, o que é que a gente deve levar em consideração, já que, como eu falei na primeira aula, o conceito que a gente aborda para a fachada comercial é diferente do conceito residencial. Residencial a gente vai abordar melhor os estilos, na comercial a gente tem uma outra visão para isso, tá bom? Vamos ver como é que a gente aborda isso, tá? Dessa maneira mais teórica. Primeiramente, a gente tem que entender a tipologia. O que é isso, Adner? É a forma de você classificar a arquitetura, não dessa vez não com estilos, mas pelo que ela lhe remete, tá bom? Por exemplo, se você pedir para qualquer pessoa descrever uma casa ou desenhar uma casa para você, naturalmente ela vai fazer aquela casinha com a tesoura ali do telhado, a mostra, porque aquilo é um tipo de casa, é a referência dela de casa que no seu imaginário intelectual está aquilo ali presente nela, tá bom? Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que nós temos formas e nós temos arquiteturas que remetem a um determinado tipo de coisa. E que a gente não pode, por exemplo, esse que eu estou mostrando para vocês, querer fazer um estilo desse que é um tipo de casa, nitidamente o nosso cérebro diz que você está fazendo uma casa, e simplesmente querer colocar uma placa aqui e dizer que isso é um estabelecimento comercial. Não vai funcionar tão bem quanto se você criar realmente um tipo de estabelecimento comercial. Tá bom? Isso é involuntário da gente, tá? A gente tem isso para igrejas, por exemplo, a gente passa e normalmente a gente reconhece que uma igreja é uma igreja, ou a gente comenta que, olha, ali parece um hospital, ali parece um cemitério, o que for, tá bom? Existem tipologias da arquitetura que mesmo sem a gente ver uma placa, mesmo sem a gente ter entrado no local, a gente meio que, no nosso subconsciente, já meio que induz para a gente o que é aquela arquitetura, o que é aquele edifício, tá bom? Então, não misturemos essas tipologias, cuidado com isso. Segundo lugar, o conceito. Eu falei para vocês que o conceito da marca é o conceito do projeto. Então, isso é uma das coisas que vai influenciar muito no comercial. Estudar bem a marca, estudar bem a empresa que você vai estar representando no seu projeto, para que você, através do seu projeto arquitetônico, você ressalte esse conceito da marca. Por exemplo, aqui a gente tem a loja da Louis Vuitton, que ele usa um trabalho de iluminação para ressaltar mais a marca da Louis Vuitton aqui nesse projeto. Fica muito legal esse tipo, tá bom? Terceiro ponto que a gente vai ter, questão de estilos, tá? Eu falei para vocês já lá na primeira aula que o conceito da marca vai definir o estilo que você está trazendo. Só que, se o estilo não é definido pelo conceito, numa maneira geral, eu considero o estilo perfeito para trabalhar estabelecimentos comerciais, o estilo minimalista. Por quê? Porque como você tem menos formas, menos ritmo, menos elementos para chamar a atenção na arquitetura, vai evidenciar mais a própria marca. E pode observar que grandes marcas utilizam esse tipo de arquitetura para o seu estilo de arquitetura de loja principal. Aqui a gente tem a loja conceito da Adidas. Aqui, por exemplo, nós temos a nova loja da Apple, a nova loja conceito deles, onde a gente vê aqui nitidamente o minimalismo, que você tem só um grande retângulo branco aqui, fazendo até alusão à marca, os smartphones da Apple, né, os iPhones, e outros tipos de produtos que eles têm. E o foco maior, quando a gente cria menos volumes, se dá à própria marca. Você pode ver isso na logo da Adidas aqui, que chama mais atenção, porque no resto da fachada é um grande cubo preto. Da mesma forma, aqui na logo da Apple chama bastante atenção. Ou aqui também nessa loja conceito da Nike, que você tem um grande retângulo aqui, dessa vez com vazamentos, mas que, tirando esses elementos vazados que estão fazendo um pouco de diferencial, não chama atenção pelas formas, a não ser a forma da logo da Nike. Então a gente está colocando o olho da pessoa que está passando no que realmente importa. Na minha arquitetura, como desenvoltura da marca ou coisa do tipo, não necessariamente, mas sim para a própria logo da marca, para o próprio conceito da marca, o estilo da marca, tá bom? Isso é muito importante. A nossa arquitetura, às vezes, a gente precisa saber diminuí-la, principalmente no sentido comercial, a gente consegue diminuir um pouco as formas, enxugar a arquitetura para que sobressaia a marca, o conceito que você está colocando ali e etc. Tá bom? E por último, mais ou menos importante, eu coloco aqui um conceito para vocês de fazer o diferente.
Isso é muito importante. A gente tem um grande urbanista chamado Kevin Lynch, que ele cria um livro dele sobre o imaginário da cidade, sobre as divisões da cidade, e que nesse livro ele vai relatar para a gente que marcos da cidade, locais marcantes que viram pontos de referência, têm uma característica para se tornar aquilo. Eles são diferentes do que está ao seu redor. Então, como nesse exemplo aqui a gente vê que é uma rua basicamente com prédios muito altos e a gente tem tipo a casinha do Up, que é aquela casinha menorzinha aqui no local, a casinha da resistência do Up, né? Só falta os balãozinhos. Essa casa chama mais atenção do que qualquer prédio de 30 andares numa rua como essa, porque essa casa é o que está se diferenciando dessa rua. E quando a gente está projetando um estilo comercial, nada mais interessante do que a gente transformar a nossa arquitetura, a nossa edificação num marco daquele local, para que essa loja não passe em branco, não passe desapercebida. Eu faço um exercício para vocês, aqui na minha cidade tem, eu acredito que na cidade de vocês também tenha, algumas ruas comerciais ou galerias e etc. Shoppings, isso é muito comum também, onde muitas vezes a gente encontra várias lojas muito parecidas ou com estilo muito próximos umas das outras através da fachada, que não se diferenciam e que acabam meio que virando parte do bloco de lojas ali, e que raramente a gente sabe qual é a ordem que uma está da outra, ou qual loja vem primeiro do que a outra no nosso caminho. Às vezes a gente mistura isso na nossa cabeça, porque nenhuma delas tem um grande diferencial às vezes. Então lute para ter esse diferencial que vai tornar muito mais elevada a sua arquitetura comercial. Pois além de uma boa arquitetura, ela vai poder se tornar um marco daquele local e o seu cliente com certeza vai ficar muito satisfeito com isso, tá bom? Por aqui encerramos o nosso módulo teórico, eu espero que vocês tenham gostado. São aulas curtas, mas que vão servir muito para a gente lá na frente na hora prática, tá bom? Convido vocês agora ao segundo módulo. Até já já e tchau!